Fala pessoal, começando o 11º episódio George Podcast, mais uma vez com meu amigo, parceiro Marcelo, muito obrigado. Fala galera, boa tarde. Fala galera, eu sempre tenho Fala turminha. Olá pessoal. E aí, seja muito bem-vindo, Guto. Muito obrigado. Isso aí, hoje Convidado especial, tema quente. Sim. Será que vai dar treta aí pro pessoal que assistir? Vai ver... Eu te falo que eu vim aqui pra tentar resolver os meus problemas. Você vai aproveitar e fazer uma sessão, né? Não, vou morrer hoje em casa. Mas deixa a Thaís ouvir isso. Gente, muito feliz, Bebel, obrigado. Isabela, mas eu vou falar Bebel mesmo. Todo é Bebel mesmo. Não sei, acho que nem sai Isabela. Obrigado pelo convite, viu, Bebel? Bebel é psicóloga, jornalista. Descobriu hoje que é jornalista. Também, exatamente. Que legal. Obrigada é uma honra estar aqui. Ah, que bacana, obrigado. E para começar, já que eu descobri hoje, conta um pouquinho, Bebel, como é que foi... Como que começou, né? Como que você começou sua trajetória profissional? Foi no jornalismo? Foi com a psicologia? Conta um pouquinho pra gente. Primeiramente, obrigada pelo convite, tá? Que delícia estar aqui, aí relembrando meus velhos tempos aí de jornalismo. Mas, enfim, comecei como psicóloga mesmo, né? Já tem pra lá de 10 anos, 12 anos já de formada. E trabalhei na área durante algum tempo de recrutamento e seleção. E, enfim, gostava do que eu fazia, trabalhava numa multinacional, uma pegada assim bem workaholic mesmo, naquele início. E logo depois a empresa que eu estava quebrou e eu decidi seguir um outro sonho, que era o jornalismo. E adorei, foi muito legal, fiz a faculdade, cheguei a apresentar alguns programas de televisão, falei que estou matando saudade aqui desses ambientes aqui. Né? E assim, nem sabia que isso ia casar tanto com o que ia acontecer no futuro, né? Porque aí... deu muito certo, né? Não, se tivesse pensado sobre, não tinha dado tanto, né? Legal. E aí caí um pouquinho de paraquedas no Instagram. Na verdade, essa história do Instagram é até engraçada, né? Mas eu tava viajando de lua de mel com meu marido e conheci o Carlinhos Maia junto com o marido dele, também lua de mel no mesmo lugar que a gente tava. A gente começou a conversar, viramos amigos. E automaticamente, com a visibilidade que ele tem, a gente entrou meio de paraquedas nisso. Fomos apelidados de casal do amor, com uma brincadeira, e aí tudo começou. Comecei a expor minha vida. Na verdade, eu já tinha uma pegada assim, meio exibicionista no Instagram, sabe? Mas sem muito nicho e tudo, né? E aí, eu acho que só foi assim, o pontapé mesmo para eu entrar de cabeça nisso. E aí, automaticamente, eu comecei a linkar um pouquinho com o nosso relacionamento. Foi uma coisa muito fluida, muito natural mesmo. E aí... Bom, já posso contar, né? Pode, claro. Sem roteiro. Sem roteiro, né? O que vier. É porque eu tava contando isso pra ele aqui no início. Enfim, e aí... Eu comecei a falar sobre o nosso relacionamento, mas assim, zero intenção disso ser comercial, né? Era contando que ele saía sozinho, que eu viajava sozinha, isso e assado. E ele é um gatão, e como é que eu não tenho ciúmes, isso e assado. E as coisas foram se direcionando para esse lado, de mais de curiosidade. A psicologia veio com tudo, né? Porque é muito de comportamento, lidar com emoção e etc. E eu comecei a entender que aquilo ali estava voltando com tudo. Você ficou quanto tempo no jornalismo, Bebel? Assim... Porque você estava na psicologia, ficou um tempo no jornalismo e depois voltou. Fiquei uns 3 anos no jornalismo. Foi um tempinho bom, então. Não foi uma passagem rápida, assim, né? 6 meses, rapidinho e voltou. Não, foi. Até que deu uma durada, né? Legal. Mas sem muita perspectiva, assim, também, né? Eu gostava e tudo, mas não estava com um caminho traçado, não. Estava aberta. Então, quando eu comecei a expor esse lado, assim, do relacionamento sem muita pretensão, e talvez tenha sido isso até, né, que conecta, eu acho, e as pessoas começaram a aparecer de forma curiosa para entender um relacionamento de tanto tempo, aparentemente saudável, sim, né, de fato. E aí eu comecei a voltar a atender, eu criei um curso inicialmente para falar sobre isso, sobre autoestima. E aí, hoje estou aí. No seu curso, você fala como que a esposa deixa o marido sair sozinho? Porque senão eu vou comprar pra Paulinha hoje. O complicado é que você sabe que, igual ela começou, tem um marido gatão, né? Eu fui falar com a Thaís e mostrar pra ela. Não, mas aqui, olha pra você ver, eu posso... Tá vendo? O cara sai sozinho, o cara fazer... Eu falo, mas você também não é igual a ele, não. Então não tem jeito, não. Será que... Eu acho que não vai servir pra gente, não, O mérito é todo dele, né? O mérito é todo dele. Bebel, mas assim, até nesse ponto que você fala de expor, né, literalmente o relacionamento, até que ponto que você acha que é saudável isso, né, de você
ter que mostrar, porque é o que você falou, seu relacionamento ele é saudável, ele não, né, imagino que não seja perfeito. Obviamente. Né? Então, assim, até que ponto que você tem que ponderar essa exposição, né? Porque a galera quer insanamente ver tudo ali, né? E inclusive eu preciso maneirar, porque tem um outro, né? E o outro é o meu marido que não gosta muito disso aqui, não. Tipo, às vezes ele tá ali de Eu boa. vi ela falando, ela falando esses dias que pra gravar um vídeo tem que ser combinado previamente, né? Foi. O vídeo da semana passada tinha sido avisado uns 4 dias antes. Se preparar, né? Já pra criar antecipação. Exatamente. O tal do acordo que lá em casa é assim, rola solto. Mas, enfim, tem o limite dele, obviamente, né? Eu acho que eu já invadi o espaço dele demais, coitado. Como ele é muito tranquilo, então, assim, nossa, já invadi demais o espaço dele. Hoje eu entendo que, né, tem o lugar dele, porque ele trabalha com engenharia, uma coisa nada a ver, enfim, né? Então, primeiramente, o limite dele hoje, eu acho que é o primeiro acordo, assim, dentro de casa. E eu sou muito sincera, assim, de verdade. Então, eu falo até que, gente, eu não mostro tudo mesmo, não. E de vez em quando eu vou viajar, vou sair, vou beber e falo, não vou mostrar também, não. Esse é meu lugar. Então, assim, eu não tenho dificuldade de ser honesta, de verdade. Perfeito. Então, eu, de fato, não mostro tudo mesmo, não. Mas o que eu mostro é com verdade. É isso. Sim. Entendeu? Acho que essa é a medida. Eu acho que nem tem que mostrar tudo também não, né, Bebel? Porque, querendo ou não, claro, faz parte e tal, mas... eu vi até o Ícaro de Carvalho falando isso esses dias, falou, poxa, o pessoal vê minha vida aqui, isso aqui é um recorte, não é minha vida inteira, minha vida não é perfeita, não é... Eu acho que todo mundo acaba que com essa questão da rede social, a gente posta, ninguém vai postar na hora que o pau tá quebrando, na hora... E quem tá vendo, se não filtrar isso, e aí já até entrando um pouquinho, né, na questão da psicologia, como que você vê isso hoje em dia? Será que tem afetado muito as pessoas? Porque todo mundo acha que é tudo lindo, maravilhoso e só a vida dela que não. Sim. Como que tem chegado isso para você num consultório de psicologia? E até, assim, interessante também, né? Pelo seguinte, né? O fato também de eu expor a minha vida pessoal, que falando do limite um pouquinho, né? Voltando um pouquinho, também tem o limite da minha profissão, né? Porque, assim, não é válido o meu histórico de vida exclusivamente. Não é isso, né? Eu trabalho com um aparato científico, né? Perfeito. Então, assim, com técnica, não é sobre mim, no fim das contas. Uhum. Casou porque eu exponho minha vida pessoal, que eu tenho um relacionamento que funciona, mas eu poderia ser uma psicóloga separada, tá tudo bem, né? Isso não dimensiona a qualidade do meu trabalho. Então, também preciso deixar isso muito claro que Perfeito. faço o recorte da minha vida, sim, mas o lado profissional independe disso. Perfeito. E essa separação, né, eu acho que é importante a gente fazer. Mas... óbvio, né, que a gente tem que se atentar demais ao que a gente mostra e eu tento fazer essa pegada. Ontem, inclusive, coincidentemente, mandaram assim, o Felipe tá precisando, Felipe, meu marido, né, tá precisando dar aula para muito marmanjo. Que eu contei que chegou umas mulheres perto da balada dele, cumprimentando, eu tava de lado conversando com uma amiga e ele me puxou sutilmente para ficar abraçado comigo, mostrando que tava comigo, né, então eu falei que atitude legal, super bacana. Aí encheram a bola dele, falando que ele era um cara super perfeito. E teve a história anterior, né? Que eu vi. Teve a história anterior. Exatamente. Eu falei, não, pera lá, é perfeito aí, né? A história anterior é que ele tava olhando pra gostosona lá e eu fiz cara de sonsa e tá tudo bem, né? Então, assim, que ele é um cara fechado, que ele ia assado, não vou expor ele de novo que não, tá, cara aí. Mas, enfim, que por trás também de todas as qualidades dele, a gente tem outras tantas questões que a gente resolve no dia a dia que não são tão fáceis, né? Perfeito. Nesse ponto, deixa eu fazer um parêntese aqui pro pessoal entender. Eu achei super legal, que aí a gente começa a ver mesmo que é o que você falou, você mostra com verdade, né, Bebel? E ela falou nos stories assim, falou, não... A mulher era uma deusa, era maravilhosa, era uma gostosa. Até eu olhei pra mulher, eu vou encher o saco do meu marido ter olhado. Então, eu achei super divertido. E você vê que é verdade, pô, a mulher é bonita mesmo. Claro, né, com respeito, é o que você falou, né, com respeito, não foi um negócio... Mas você vê, a mulher chama atenção. Tava com, pelo que você falou, ela tava com um micro vestido. Pelada quase, gente. Tava irresistível mesmo. Eu tive que aceitar. Faz parte. Faz parte. Mas acho que a ideia é essa mesmo, assim, né? Enquanto eu posso, né, chamar a atenção para que, sim, dá para ter um relacionamento saudável, mas existe uma parte de defeitos aceitável também, né? Eu acho que é mais ou menos essa pegada. Mas eu acho que o foco, assim, que eu mais
coloco e reconhecer as nossas questões mesmo, né? Puxar o olhar. Se a gente tem clareza para enxergar o que é aceitável, o que não é, qual que é o meu limite. No fim das contas, é muito mais sobre a gente, né? Perfeito. Quando a gente fala de relacionamento, Bebel, muita gente, não sei se você concorda, a pessoa busca endeusar, né, alguém, buscar aquele ser humano perfeito, né? Seja o príncipe encantado, então a perfeita ali. Mas também existe o contrário, né? As pessoas, às vezes, por traumas de relacionamento anterior, aceitam qualquer coisa, né? Então, tem algum equilíbrio que possa... para buscar esse parceiro, aí seja sei lá, nos critérios que você aceita para você mesmo, enfim. Uhum. Essa medida não tem outro caminho não, né? A tal da autoestima mesmo, porque Sim. Se eu não tenho ela ali equilibrada, a gente não consegue ter nenhuma visão muito clara do que é aceitável e o que não é. Né? Se eu não reconheço, né, quais são os meus limites de fato, aquilo que é a minha prioridade, se eu não sei nem o meu propósito de vida, por menor que seja, se eu estou perdida e solta em tudo... Qualquer coisa serve. Qual qualidade ou qual critério que eu vou ter para escolher alguém na minha vida, a não ser alguém que esteja disposto a estar ali, talvez seja o suficiente. Né? Então, assim, começa sempre da gente, né? Eu falo que um relacionamento é só reflexo de duas pessoas. Se tem duas pessoas capengas ali, você pode saber que, né, dificilmente vai ter um relacionamento que funciona de um jeito legal, né, e de forma saudável. Então, a medida sempre, para mim, é assim, voltar para você, igual você falou, tem trauma, tem isso, tem assado, se cura, vai atrás de entendimento, não passa isso para frente, não, resolve seus problemas, que aí, eu falo que o relacionamento é só uma consequência. Sim. É uma consequência. Sim, perfeito. Nesse ponto, Bebel, acaba que a gente, falando de relacionamento e puxando um pouquinho para o que a gente sempre fala aqui, né, de negócios, de empreendedorismo, que é um tema que está sempre presente aqui no Joint, pela sua experiência de consultório, conversando com as pessoas, como que é essa questão, como que é a questão dentro de casa, no relacionamento, pode impactar, às vezes, numa vida profissional? É fato, você já viu gente que às vezes está, vamos falar assim, rodando abaixo da performance por causa de um problema em casa. O contrário é verdadeiro, né? Um parceiro, uma parceira que empurra, também joga a pessoa para cima. Como que é seu entendimento disso? Com toda certeza. Eu penso assim, que é como se a nossa vida fosse uma pizza, né, inteira. Então, a gente tem as fatias da pizza mesmo, profissional, pessoal, familiar, o que quer que seja. Mas não dá pra gente negar que se tem uma parte estragada ali, começa a contaminar. É impossível você falar assim, né, vou tirar aqui minha fatia aqui, e aqui, né, eu prospero 100%, sendo que minha casa tá se acabando ali. Claro, a gente consegue fazer o que tem que ser feito. Mas se a gente tá falando de qualidade ou de, né, de um nível de execução alto, que é, né, o que você está me perguntando. Então, sim, eu vejo os impactos claramente, inclusive agora, né, o que se diz aí no senso comum, burnout, por exemplo, né, muito tem se visto que é um estado, né, de depressão, em consequência de um alto estresse de trabalho, e é quase que assim, em cadeia, né? Então, a pessoa se esgota no trabalho, leva isso para dentro de casa, ou vice-versa, né? Tem um contexto familiar super pesado, um relacionamento super pesado, leva isso para o trabalho também, chega uma hora que a bomba explode. Então, assim, a gente fala que é multifatorial. A gente não separa uma coisinha da outra, né? E consegue falar, olha, aqui está a causa específica de um transtorno, ou o que quer que seja, por causa de... Não pincela, é uma somatória de coisas, são multifatores. Então, sem dúvida alguma, o que a gente consome, o que a gente vive, se a gente pensar um trabalho, fica 10 horas por dia trabalhando, que seja, um contexto de muita influência. Dentro de casa também, né, onde a gente talvez seria o momento da gente se, sei lá, né, relaxar, e se isso vira mais problema, é quase que 15 horas do nosso dia batendo cabeça, dentro né? De casa não pode ser extensão do trabalho nunca, né? Senão você acaba... No mundo ideal deve ser. Seria lindo, né? Sei nem se eu tenho direito de falar isso lá em casa também não, viu? Ainda mais com a internet hoje em dia, né? Que aí volta no que a gente falou. Eu vejo isso, que aí você vai viajar, querendo ou não, quem tá no digital principalmente, né? Acaba que uma viagem... internet, Instagram, acaba que entrega muito. Você tem que fazer. Eu tava comentando isso com a Paulinha esses dias. A Paulinha segue uma pessoa lá que ela viajou e aí ela falou assim, gente, eu não vou filmar nada, não vou fazer nada
Ou melhor, eu não vou postar nada, mas eu vou registrar. Quando eu voltar, eu posto. Aí a Paulinha comentando isso pra quem não sabe, a Paulinha é minha esposa, tá, gente? Comentando isso comigo, no que a gente tava falando exatamente disso. Ela falou, na hora que a pessoa falou, eu sei que ela já voltou, que ela não tá lá. Não quer saber da vida mais, não? Cara, por mais que eu vi, tá, mas não me interessa igual o story ao vivo, ó, eu tô aqui e tal. Pra gente que tá no digital, que faz... Hoje em dia é diferente. E eu falo por mim também, porque acaba que eu também exponho, né? Não tenho um Instagram grande, mas faço. Sim. Então, é o tempo inteiro. Aí eu vou brincar com os meninos, eu filmo, não sei o que. Vai complicando. Parar, né? Eu tento, assim, essas medidas aí. Viajei agora de férias, né? Sozinha, aí, ó, mais uma pauta aí, né? Olha só, sozinha. E aí Vou matricular a Paulinha nesse curso. Ou não, ontem. né? Ou não, se bem que tem um lado... Você tá pensando só no celular de viajar aí sozinho. Ela vai viajar, vou ficar com os 2 meninos, mas não... E aí eu tirei uns 3 dias, 4 dias antes de começar a viagem, 100% off. Porque eu já sabia que lá eu ia postar, né? E aí eu falei, vou tirar 4 dias. Fui pra praia, consegui ficar desligada uns 4 dias. Eventualmente, eu tenho umas coragens, assim, sabe? Eu acho que faz bem. Faz bem, eu tava me consumindo demais. Eu não posto em balada, eu não posto quando eu tô bebendo, eu não posto em festa, onde eu desligo mesmo, não fico nem com o celular na mão. Então, assim, é uma dosagem, né? Perfeito. Uma dosagem, mas tem hora também que não tem jeito, né? Que tem meia-noite, nós estamos lá trabalhando em casa, mas enfim... Só sabendo desligar, eu acho que, né, nos momentos certos, fazendo qualidade no trabalho e no tempo livre, tá tudo bem, né? Você tá falando isso, eu penso... Esses dias eu comentei isso, não sei quem comentou comigo, falou, cara, já que você posta tudo mesmo, normalmente eu vou no CrossFit na hora do almoço. Nossa, aquelas fotos em camisa não tá rolando não, velho. Você gostou? Nossa. Você gostou? Ô, vai, não tem base, Você tá vendo? Você tá vendo como é que me ama? Thaís vai ficar com ciúme. Para com isso, fica feio. Mas o Marcelo até fez eu perder o raciocínio. Mas lembrei. Falando, eu reparei isso, assim, por mais que eu poste tudo hoje e tal, chega na hora do almoço, na hora que eu tô no CrossFit, tem um ano e pouco que eu faço, eu nunca postei treino, essas coisas, porque chega lá eu desligo. Isso é bom. É a única hora do meu dia que eu não encosto no celular. Isso é bom, né? Querendo ou não, hoje a gente tá 100% online, né? Assim, não só no Instagram, mas a gente trabalhava viajando muito. Toda semana eu saía segunda, voltava sexta, tá? Passava o final de semana em casa e viajava. Aí agora tudo computador e tal, eu falei, não, aqui eu me permito não ligar, deixa desligado. Exatamente o que você falou. Nossa, tem muita queixa disso, de marido que fica muito no celular, esposa que fica muito no celular. Isso, nossa, chega muito pra mim, a cobrança dessa atenção, porque é uma disputa acirrada, né? Vou te contar, né? Ficar num sofá ali 1 hora sentado do lado do marido e o trem pipocando aqui, né? Então, assim, é uma queixa constante, viu? É um exercício. Você acha que nesse ponto as redes sociais, pensando na cabeça das pessoas mesmo, Bebel, você acha que faz mais bem ou mais mal, no final das contas? Como psicóloga, o que você responderia? Eu não consigo negar as facilidades que isso tem para nossa vida hoje, não. Eu não sei se eu sou muito otimista, mas sou, de fato, assim. Né? Eu acho que vamos ter distrações de todos os jeitos. Eu acho que cada fase com as suas questões, boas e ruins. Né? Mas eu acho que, assim, é uma dosagem como tudo na vida. Sim. Então, assim, não consigo ressaltar como esse é o problema. Não, de fato, temos, né, algo a lidar, algo novo. Mas eu acho que é isso, encarar as possibilidades que a gente recebe, que, sinceramente, olha, nós 3 estamos aqui por causa disso. Verdade. Né? Então, se a gente conseguir visualizar isso de um jeito positivo e, como tudo na vida, dosar, ponto, é isso, né? Não dá para falar que antes não tinha isso e assado, talvez a vida fosse melhor. Não sei se existe um critério assim, né, válido. Então, eu costumo ser mais otimista, assim, investir mais na nossa capacidade sempre de tornar as coisas possíveis e equilibradas do que culpar o negócio e achar que, né, acho que é nosso poder de adaptação também, né? As coisas estão evoluindo, a gente tem que aproveitar e usar da melhor forma, né? Porque se você usa também para a parte negativa, tudo é negativo. No caso, verdade. Né? Eu acho que... Verdade. Né? Toda influência tem seu poder, né, de positivo, ser negativo ou não. Isso aí. Legal. E assim, Bebel, eu acho que a gente falando voltando àquela parte de autoestima, obviamente um relacionamento ele é composto de 2 pessoas, pelo menos da forma trivial, né?
E assim, quando a gente fala de Lá autoestima... em casa são 4. Então, assim, quando a gente fala de autoestima, você acha que muito dos problemas amorosos estão ligados à autoestima? Porque, assim, hoje a gente vê muitas pessoas, a gente até brinca, às vezes, que as pessoas estão fazendo cada vez mais procedimentos estéticos, seja por uma busca por aceitação, né, de pertencimento. Isso é levado para o relacionamento? Acabamos de perder a audiência toda das dentistas. Não, eu tô dizendo que assim, eu adoro preenchimento. Por exemplo, aquele negócio que faz na boca eu acho bonito demais. Preenchimento. Nossa! Não, mas sério, pô, acho que... cara, tem a parte positiva, né? Pô, eu sou mulher, minha mulher faz, isso é legal, mas eu acho que as pessoas... muitas pessoas fazem, às vezes, sem nem ter... Marcelo, você faz botox, Marcelo. Coitado você. Você faz botox, Marcelo. Faz não? Pior que não, aí. Faço não. Tudo bem fazer, né? Não, tá tudo certo, tem zero Não preconceito. tem problema, Tem mas Zero preconceito, mas eu tenho medo de agulha, né? Então, aí já começa por aí. Entendi, só por isso, né? Mas então, assim, você concorda? Acho que as pessoas às vezes fazem procedimento, pô, não tô nem precisando fazer, mas vou fazer porque aquela mulher ali, ela tem o preenchimento, né? Então, assim, eu acho que essa busca, ela gera também o problema da autoestima, né? Total, porque a gente esquece, né, de considerar que a autoestima, na verdade, né, vem de uma concepção, assim, meio que interna, né? Pois é. Chato falar isso, né, assim, fica meio subentendido, mas né? Então, é um apreço por mim mesma, assim, então não é, né, assim, não especificamente a estética ou isso assado, óbvio, né, são vertentes da autoestima que se influenciam. Mas se a gente não começa aqui do lado de dentro, né, desse papo mesmo, mas isso é muito real, a gente começa a buscar de forma externa e por que talvez passa do limite? Porque não supre, Sim. né? Então, não tem uma medida de tá bom, porque não tá bom, né? De fato, eu não alcancei aquilo que eu queria, essa satisfação. Então, E nunca tá bom, né? Nunca tá bom, porque eu não tô bem, né? Então, eu acho que, assim, a medida do excesso talvez seja reconhecer que, opa, eu acho que tem um buraco faltando aí que não vai ser meu médico que vai solucionar, não. Exatamente. E tudo bem usar, né? Igual eu falo, eu já, inclusive, dei uma entrevista sobre isso também, que tava um boom aí de harmonização e etc. Sou super a favor, acho ok, assim, né? Contanto que seja numa medida de, né, saúde versus necessidade, versus ajuste, ok, tá tudo certo. Mais uma vez usando a nosso favor, né? Mas se essa medida tá desconfigurada do lado de dentro, eu acho que tende a refletir do lado de fora, né? Exato. Verdade. Nesse ponto, Bebel, hoje a gente pega, né? E é o que falou, muita gente sente isso, pega isso e vai fazendo. Você acha que, falando em relacionamento, você tem ali, né? Um casal, mas a pessoa abre esse buraco pensando mais nos outros do que até mesmo na casa dela, ou não? Seria assim, eu vou fazer harmonização, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo, vou fazendo porque meu marido não me enxerga, porque minha esposa não... Ou não, isso extrapola a casa, vamos falar assim, porque a minha amiga fez, e aí ela tá bonitona, eu preciso fazer também. Você acha que é mais para fora ou mais ali dentro? Eu acho que tudo, né, quando a pessoa já está nesse estado, né, de insegurança, se a gente pode dizer assim, eu acho que tudo é sensível, né? Então, a amiga que faz dentro de casa, se ele olha a mulher gostosona lá na festa. Então, eu acho que, assim, tudo é alvo, né? A gente ficamos muito sensíveis se a gente não tá legal de alguma forma. Então, acho que extrapola, sim. Eu acho que a cobrança vem de todos os lados. Se a gente não tá protegido de algum jeito, a proteção que eu falo, né? Da autoestima ou da, sei lá, né, um discernimento, o que quer que seja. Mas eu acho que passa casa, passa tudo. É óbvio, né? Cada caso um caso. A gente entende também que tem relacionamentos aí que talvez a demanda venha muito do marido, da esposa, porque são pessoas muito infiltradas só nessa realidade, com dependência emocional que a gente fala, né? Então, a energia toda colocada só dentro de casa. Então, é óbvio, né, que se o marido dá uma olhada para uma mulher na televisão, que seja, se você vive só aquele contexto, é só aquilo que te preenche, aquilo é o fim do mundo. Sim. Então, sim, né, depende de cada contexto. Mas hoje em dia, assim, eu acho que essas demandas, a rede social, né, a amiga que tá mais bonita, quem tem mais acesso, quem não tem, acho que se extrapola. Eu te falo isso porque, assim, não sei se o Marcelo vai concordar comigo, mas o sentimento que eu tenho, falando aqui, né, como homem, que às vezes, principalmente, que acaba que esse ponto de harmonização, então pega mais o lado feminino mesmo, as mulheres fazem, os homens não fazem tanto.
A sensação que eu tenho é que, assim, a mulher acaba que ela faz para as outras mulheres. E não, às vezes, para o marido, para o namorado, para o noivo. E por isso que eu fiz essa pergunta. Porque parece que vira uma disputa. Sim. Fez, eu tenho que fazer. Que aí fez, eu tenho que fazer também. E muitas vezes, tanto que esses dias do meu Instagram, eu fiz uma enquete brincando e tal. Brincando, mas para pegar isso. Eu peguei um antes e um depois lá. E eu falei, só homem vota. Antes ou depois? Aí, 99% dos homens preferem lá a mulher mais natural. É mesmo? Que legal, hein? E muita gente votou. Muita gente votou. E vou te falar, eu coloquei 2 casos. Eu coloquei um caso que era mais, vamos falar assim, né? Mais gritante, né? Que boca maior e tal. E o outro caso, realmente, o depois ficou legal. Mas a menina era maravilhosa também. Antes... E assim, mais natural. Depois ela ficou muito bonita também, continuou muito bonita, só que com mais coisa no rosto e tal. Eu, particularmente, preferia antes. E 99, nos 2 casos, o segundo era mais óbvio, vamos falar assim. Mas mesmo no primeiro caso, eu vi que os homens, eles se interessavam mais pela mulher mais natural, mais, sabe, sem muita coisa. Por isso que eu reparo isso. Eu falo, poxa, às vezes a mulher, ela parece que fica competindo com outra, porque... existe, né? Não dá pra gente E aí a cabeça explode. A gente não pode generalizar, né? Porque eu acho que as mulheres, e é o que eu tava falando, eu acho bacana, acho que primeiro ponto, a pessoa tem que se sentir bem. Independente do que ela vai fazer, acho que o primeiro tem que ser para ela. Agora, o grande ponto que aí se torna um ponto a ela precisar de ajuda, ela fazer aquilo ali sem ter motivo. Ela tá fazendo aquilo ali por fazer, e aí entra naquela massa, né? Porque meu marido não olha pra mim. Às vezes ela nem sabe, o marido nem falou nada pra ela, ele nem esboçou nenhum tipo de reação em relação a isso, mas tá na cabeça dela, né? Não, meu marido me acha gorda. Pô, ele nunca falou que você é gordinha. Meu marido me acha... Sabe, isso é coisa da cabeça dela, que ela começa a entrar numa paranoia, e o cara tá ali, ó, tranquilão, sem reclamar de nada e tomando ferro, né? Mais gordo ainda, né? Mais gordo ainda. Exatamente. Então, assim, acho verdade, que não dá pra gente negar, né, que o universo feminino tem suas crueldades mesmo, né? A gente nasceu nesse contexto de competição, claro que muita coisa tem mudado hoje, mas eu acho, sim, que isso acaba, né, incitando mesmo a nossa disputa. Total. Porque somos mesmo, né, já fomos, estamos melhorando, enfim, as ideias, né, mas... Né, um objeto mesmo de valor para o homem, né? O casamento, a história aí, né, da Disney que você falou, a gente vai atrás disso, nasce um pouco essa ideia de ter que ter um cara. Então, se a gente pensar nesse contexto, assim, é foda, né? A gente está desconstruindo, mas tem coisa que ainda pega, né? Sim. E não é só estética, né? Pega, por exemplo, a gente trabalhou em banco muito tempo. Você falou que trabalhou em multinacional, muita gente, né? Equipes e tal. Era muito difícil você ver uma treta entre dois caras, 2 homens, né? Tipo assim, um implicou com o outro. Já entre 2 mulheres, eu lembro de vários casos de as duas lá não se bicavam na mesma equipe. Aí uma quer destacar mais na meta, ou eu vou ganhar dela por causa da outra. Acho que o universo feminino, isso é mais... Essa competição é muito mais presente do que no masculino. O masculino a gente xinga, tem dia que eu xingo o Marcelo, ele me xinga, e depois nós estamos tomando cerveja junto. E vida que segue. Isso é bem verdade, assim, infelizmente, né? Até nesse contexto, assim, que eu falo, né? Que meu marido é gatão e tal. E a gente sai muito, né? E não é um problema. E eu sinto que talvez, né? Ele é mais assediado, no caso, por mulheres. Obviamente que ele chama atenção, sim. Mas porque eu percebo que os homens se respeitam. Então, talvez eles não me acessam de forma desrespeitosa também pelo fato de que vocês se respeitam. Então, se o cara tá vendo que ele tá ali comigo, existe um respeito. Não é por mim. Ela é casada, ela tá ali. Não, beleza, né? Tudo bem, pode ser também. Mas hoje eu chego numa conclusão de que, como talvez nas mulheres isso ainda não é bem definido, eu não interesso muito se ele der mole pra ela. Entendeu? Não existe um respeito mútuo entre nós duas. Entendi. Claro, gente, casos e casos, tô aqui exagerando de forma alguma, generalizando, né? É ruim falar, né? Mas assim, num contexto, eu percebo esse respeito
entre homens. Sim. E na nossa classe isso fica ainda difícil. Por isso que a Paulinha e a Thaís foram espertas. Casar com 2 feios, que aí não tem esse problema. Cara, nem muito feio pra passar vergonha, nem muito bonito pra dar trabalho. Não é? Então tem que ter o meio termo de sempre, né? Eu não acredito nessas teorias Eu acho prontas, que... não, viu, gente? Ô, Vagão, eu acho que nós não vamos poder soltar esse episódio, não, que eu não vou sobreviver lá em casa, bicho. Vai ser o primeiro episódio do George que nós vamos ter que cortar. Fazer um monte de edição aqui. Porque senão depois vai começar o joint com o Marcelo e mais alguém aí. Vocês mandam ele escolher um parceiro de gente boa, pelo menos. Começou todo mundo casado, né? Depois, eu tenho mais 15 dias de casamento até sair no YouTube o episódio. É boa. Pode falar. Quer falar? Pode ir. Bebel, essa parte de casamento, voltando um pouquinho aí, até que ponto que você acha... E assim, eu tô perguntando também porque você lá, tanto lá nas suas redes sociais, intituladas, o casal... Como é que é o casal? Casal do amor. Casal do amor. Casal perfeito, viu, Guto? Ali não tem nada, não tem briga nenhuma, não tem nada. Oxi. Mas sacanagem. Assim, até que ponto que você acha? Porque, assim, são seres humanos diferentes, né? Então, um às vezes é mais carinhoso, o outro às vezes é... Na verdade, não é que é mais carinhoso. Nós dá treta. Ele demonstra mais, no caso, né? E, assim, até que parte que você acha importante aquelas datas comemorativas? Porque, assim, primeiro ano, beleza, segundo, beleza. Agora, 7 anos de relacionamento, 8 anos de relacionamento, já nem lembra mais, né? Então, assim... Depende. Você já dorme né? com aquele pijama rasgado, você já não, né? Bicho, eu tô chamando a Paulinha de Sampaião de noite, bicho. Nossa, mano. Porque ela arrumou um pijama. Agora eu já tô Ih, ferrado agora mesmo, acabou né? mesmo, né? Não, e o pior é que ela postou. É um pijama. Ela postou mesmo, eu vi. É um pijama que é igual aqueles... Não, foi o dia que ela tava fazendo o pão dos meninos lá, não foi? Cara, não. O pijama é igual aqueles uniformes de construção civil. Aí eu chamo ela de Sampaião. Vejo ela de pijama. Amor, vai bater uma laje aí hoje? Você já chega pra ela, boa noite. Por que você acha que eu parei no segundo filho? Arrumou esse pijama e parou. Mas desculpa, repete. Não, mas assim- Datas comemorativas. Datas comemorativas, o tanto que é importante, porque assim, a gente tem que ir pra vida real, né? O relacionamento, ele assim, a gente não tem como a gente falar que depois de 3, 4, 5, 6, 7 anos, não vou falar que não é a mesma coisa, não é isso. Mas você acaba relaxando com algumas coisas, Claro. né? Que, pô, não tem jeito, né? Como é que você faz pra... Ou pelo menos o que você estuda, imagina que seja importante fazer para manter sempre um relacionamento interessante, né? Porque a mesma coisa nunca vai ser, pelo menos eu acho que não, né? Não tem como a gente negar, vai mudar tudo, né? Absolutamente tudo. Mais uma vez, essa pergunta caiu na caixinha, não sei se você viu, né? Recentemente, né? Eu dei uma resposta que até me confrontaram lá no direct, depois eu vou explicar por quê. Mas sobre datas comemorativas, né? Entendo que cada um também tem sua noção do que é importante ou não. Então, primeiro, eu acho que a gente dimensionar o que de fato é importante mesmo, o que a gente abre mão para tudo. Datas comemorativas é mais uma delas, né? Talvez isso tenha muito significado para mim, a gente fala, minha linguagem de amor seja presente, enfim, tem esse papo aí, né? Então, eu entendo que as pessoas precisam também, assim, comunicar o que de fato é muito importante. A comunicação tá clara, aquilo ali é importante não é porque eu quero, né, postar isso assado, não, porque eu me sinto amada, é a forma que eu reconheço. Beleza, depois que essas coisas, que eu acho que essas coisas estão ditas com clareza, acho que vale o mínimo de esforço de cada um. Eu não ligo de fazer o esforço da minha parte. Não ligo mesmo. Vou explicar. Felipe até lembra, ele até lembra, assim, das datas, assim. Mas... eu adoro programar viagem, programar coisas. Se eu dependo dele, talvez, para organizar minha agenda, esperar que ele faça uma surpresa, eu corro o risco de talvez não fazer nada num final de semana que eu poderia fazer. Então, honestamente, eu prefiro um mês antes já falar, nosso aniversário de casamento é dia 18, vamos viajar? Você topa? Eu não tenho problema em ser direta, em comunicar aquilo que eu... Tomar iniciativa. Tomar iniciativa nesse ponto, não. Você é muito prática, né, Bebel? Até demais, né? Não, mas é legal. Né? Eu sou muito. Mas é bom. É bom, mas o que me alfinetaram quando eu postei isso é se eu não perdia o meu posicionamento de mulher. E eu entendo que talvez eu tome esse espaço também. Então, acho que vale, né, o meu cuidado de deixar ele tomar a posição dele de homem, né, essas atitudes masculinas, tudo bem, né? Mas eu não acho que a gente tem que se apegar exclusivamente a uma demonstração de carinho, de afeto, só se ela foi lembrada ou foi uma surpresa.
Né? Então, assim, talvez eu fale, dia 18 é o nosso aniversário de casamento, e eu tendo lembrado dele, ele ainda assim tem a oportunidade de fazer algo muito legal. E eu não me frustro, e ele tem uma mãozinha na roda. Então, gente, eu sou a favor de facilitar a vida. Senão Perfeito. tudo vira um problema. Exato. Só você fica contando que vai dar errado, né? Dia 18, ele não vai lembrar. Não, vai e aí dá, porque você já sabe. Falo por mim, porque eu sou igual o Felipe nesse ponto aí. Eu não sou o cara que... Às vezes eu teria que até me policiar. Amor, desculpa. Deixa eu consertar aqui, né? Amor, me perdoa. Mas eu não sou o cara que romântico, que faz surpresa, que manda rosa. E eu sei que às vezes é importante. Mas a Paulinha também, ela não liga pra isso. Assim, claro que liga, é legal. Mas ela não... É exatamente o que você falou. E lá em casa funciona da mesma forma. Ela já chega, amor, dia tal aqui, vamos fazer isso. E pra mim, é tão prático que aí eu consigo, às vezes, fazer outras coisas que, às vezes, no dia a dia, ela, Legal. igual viagem, eu sempre falo, mas se você não programar, a gente não viaja mesmo, não, porque eu não paro pra ver isso. Mas sempre quando pode, por exemplo, ela normalmente leva e busca os meninos, porque é lá do lado do salão. Mas quando dá, eu levo, eu busco, falo, olha, pode ficar aí hoje, então tento compensar em outras coisas. Eu acho que isso você vai equilibrando, né? E chega num senso comum. Você falou de linguagens do amor. Deixa eu entrar nisso. Porque como que são essas linguagens igual... Tem gente que é mais melosa, tem gente que não aguenta nem encostar, tem gente que quer... Tem os atos de serviço, não tem? Tem. Esse é o da Paulinha, consertei. Acabei, já consertei. Atos de serviço é o seguinte. Por exemplo, vou dar um exemplo lá em casa, a Bebel explica melhor. Mas eu sou um cara que... Eu sou do tato, eu tenho que pegar. Calma. Não sei não. Eu tenho que pegar, eu gosto de abraçar, eu gosto de estar junto, eu deito pra ver uma televisão, ponho o pé. Não, bicho, a Paulinha, ela é atos de serviço. O que é atos de serviço? Ela me vê. Bicho, você quer ela se coçar, assim, ela me vê à toa, descansando, sabe? Os meninos deram trabalheira e tal, banho, não sei o que. Aí eu sentei no sofá. A Paulinha passou. Ela caça um trem pra eu levantar. Isso é o ato de amor comigo. Obrigado, amor. Te amo. Então eu identifiquei, porque a Thaís, ela acha que eu sou uma estrela cadente. Ela me vê, ela faz um pedido. É isso. Se o Felipe tivesse aqui, ele ia falar a mesma coisa. Não consigo ver ele à toa, não. Aí, Não, é impressionante. Se você tá em movimento, não tá quietinho. Não. Sentou. Eu acho que a gente tem esse problema, não tô falando sério. Isso é um problema. Eu tô policiando pra melhorar tá vendo? isso. Aí, ó. Vou mandar a Paulinha junto. Mas explica um pouquinho das linguagens de amor, Bebel. Eu acho legal. Isso é um ponto legal. Isso é legal mesmo, né? E o autor, né, dessa teoria aí, ele fez uma pesquisa aí com um tanto de casais e ele identificou que, no fim das contas, eram pessoas que se gostavam, se amavam, queriam estar juntas. E só que não estava bom. Ninguém estava se sentindo feliz depois de muito tempo de relacionamento. E aí ele entendeu que cada um recebe e manifesta o amor de uma forma. Então, que às vezes a forma como eu manifesto não é a forma que você aprendeu a receber amor. Então, eu tô lá me esforçando pra caramba, vamos supor, né, fazendo carinho lá no meu marido dia e noite, e ele nem gosta disso, e aí eu penso, poxa, eu dou tudo de mim, e ao mesmo tempo ele pensa assim, ele fala essa expressão, né, o meu tanque de amor não tá cheio, não bate aonde que a pessoa, né, ela aprendeu mesmo onde é o amor. Isso vem mesmo de família, da forma como a gente... De fato, o amor é aprendido, né? Tem família que é mais carinhosa mesmo, que é contato físico mesmo, tem palavras de afirmação, que é um eu te amo, você é foda, o reconhecimento. Tem atos de serviço, agora, meu Deus, esqueci, né? Atos de serviço, tem... Eu lembro só... Colar? Pode colar. Vamos colar. Colar. Não, aí, gente, não tem roteiro, assim que é Não. legal. Mas eu lembro só do atos de serviço, porque na hora que eu vi isso, eu falei, é esse aqui, amor, ó, esse aqui é o seu. Atos de serviço é você fazer, né, algo pelo outro. Então, você trocar o pneu do carro dela, Isso. deixar uma comidinha pronta. Isso. Tempo de qualidade, inclusive, é o meu. Tempo de qualidade é quando a pessoa está exclusivamente com você, curtindo aquele momento, né? Sem celular, só os dois jantando, uma viagem só dos dois, um momento a sós, tempo de qualidade. Toque físico, que é o cara em atos de serviço, e presentes também, que é presentear. É isso aí. Então, né, a ideia é essa, é que exista, então, também uma comunicação, um livro super legal, que fica super a dica aí também pro pessoal, porque é gostosinho demais de ler, tem um teste no final, super bacana de fazer com o parceiro,
para identificarem no outro qual que é a linguagem e você não ficar gastando energia numa coisa que não faça sentido para ele. Às vezes, de forma muito mais assertiva, você economiza muito esforço. Sim. Né? Então, o cara é presente. Poxa, passa ali no lugar, compra um bombonzinho, deixa ali para ele, já, né? Nesse sentido. É toque físico, às vezes a gente nem se atenta a isso. Então, a ideia é compartilhar de qual que é cada um para que as pessoas façam de forma assertiva. E é legal, interessante isso. Eu vi isso lá em casa, assim. Eu não cheguei a ler o livro, mas eu vi reportagens e tal, e eu achei interessante e vi. Aí eu até brinquei com a Paulinha por conta disso. E vou te falar, querendo ou não, eu comecei a aplicar isso mesmo. Eu entendi, falei, pô, o negócio dela, a gente fala brincando, mas realmente, assim... E olha que, modéstia à parte, não tô falando que eu sou foda, não é isso não. Modéstia à parte, com os meninos eu ajudo muito e tal. Mas eu soube dimensionar isso, igual eu vi que o meu era toque físico e tal, e o da Paulinha não. Sim. Diminui muito. E comecei fazer mais essa parte do ajudar, fazer alguma coisa. Vou te falar, mudou muito lá em casa. Que legal. Mudou muito. Mudou muito. Eu acho que funciona. Acho mesmo. Eu acho que fica menos exaustivo para quem faz. Sim. E a pessoa mais satisfeita também, Isso. né? Você tá atingindo o que ela quer. E ainda comprei um fone de ouvido que a Babel liberou. Tá liberado, né? Para TPM, não é isso? TPM, gente. Sabe aquele fone assim, ó, de jogador de futebol? Bicho, comprei um trem daquele. A Paulinha começou de TPM. É aquilo lá, pô. Você põe, os meninos berram. O Theo grita, sobe, escala a estante, tá caindo lá de cima e eu tô lá assim, ó. Nossa. Mas é bom. Boa dica essa, hein? Essa é boa. Aquele fone salva casamento. É boa. Bebel, quando a gente fala de relacionamento saudável, o que é um relacionamento saudável? Só pra gente tentar entender. E quando que a gente começa a perceber que o relacionamento ele tá tóxico, ele tá... Não sei se eu posso usar a palavra abusivo, será que sim? Porque muitas vezes as pessoas acham que é uma agressão, é algum tipo de situação mais para partir para é físico, de fato, né? Mas não, tem muita coisa, muitos indícios que a gente consegue perceber isso de... Eu acho que assim, né, a medida para a gente pensar num relacionamento saudável, né? Claro que é difícil assim de mencionar isso, mas que a gente não pague com a nossa saúde, de forma alguma. E a gente pode pensar até saúde mesmo, assim, física. Porque quando a gente não tá legal, a gente tá com insônia, ou a gente perde o apetite, né? Se quiser ser mais criterioso, assim, né? Mas existem até reforços que a gente sente mesmo na pele, no corpo, de estresse, nível de estresse. Enfim, né? Eu acho que tem esses aspectos mesmo que a gente paga com a nossa saúde, que são indícios relevantes. Tem gente que está dentro de um relacionamento e reclama de enxaqueca, que tem todos os problemas do mundo e nunca para pensar que vive num contexto extremamente, né, prejudicial. Então, nada a gente se paga com a nossa saúde, né? Eu acho que começa aí. E eu acho que outra medida interessante também é quando a gente entende se a gente não é dependente daquilo, né, de forma além da conta mesmo. Se eu não me vejo fazendo nada... E, gente, não é que eu fico incitando as pessoas a sair sozinha porque tem que ir pra balada. Não é isso, não. Eu digo assim, né, conseguir estar consigo ou com seus amigos ou quem quer que seja, no seu trabalho, com qualidade. Sim. Sem estar preso ali o tempo todo, sem estar ansioso ou estar preocupado, pisando em ovos sempre, né? Se percebendo o tempo todo. É um nível de tensão e de cobrança que adoece, de fato, né? Mais uma medida aí, né? Então, eu acho que essa liberdade emocional é o ponto principal para a gente ter relações saudáveis. Indivíduos, né, emocionalmente independentes. Então, independente em que sentido, né? Amo meu casamento mais que tudo, estou com meu marido há 8 anos, está tudo certo e maravilhoso, mas se um dia, caso, por eventualidade, sei lá por quê, isso acabe... Você tem que estar bem com você. Tudo bem assim não, né? Péssimo, obviamente, muito triste, mas tudo bem eu pensar na possibilidade de eu me reerguer e continuar minha vida, porque eu tenho meu trabalho, minhas amigas, minhas viagens, todos os meus planos. Então, assim, a gente conseguir entender que não existe uma vida, né, fora daquilo dali... Eu acho que é quando a gente fala, opa, tá legal. Porque o pior que aconteça, tamo junto, né? Comigo mesmo, tá tudo certo, né? Então, eu acho que os relacionamentos assim, mais prósperos que eu conheço são de pessoas independentes. O que, de forma alguma, né? Falta amor, falta carinho, falta respeito, companheirismo, respeito. Não tem absolutamente nada a ver. Mas essa independência emocional é o ponto-chave. Perfeito, concordo.
Entrando nisso ainda, já que a gente está falando, você comentou, né? O pessoal, os relacionamentos que você vê que são mais prósperos. Se fosse para pegar pontos comuns, além dessa independência emocional, por exemplo, eu vejo que isso é muito prática, aí lá no meu Instagram, no nicho, eu bato muito nisso. Pô, o que vale é a prática, não adianta a gente vê em época de eleição ainda, né? A retórica é toda uma, aí você vai para a prática, não tem nada a ver. Sim. Então, não sei se a prática poderia entrar aqui, mas o que você vê de ação, de contexto, que facilita para chegar nesse ponto, Bebel? Para chegar no ponto da independência Isso, emocional, né? Mais uma vez, né? Voltando tudo pra gente. O ponto que eu pego sempre é de autorresponsabilidade, né? Autorresponsabilidade nesse sentido. Olha para você. Tem coisa aí que você tem que, né, resolver. Então, a gente nunca desistir mesmo de se olhar o tempo todo em busca das nossas coisas, ao invés de ficar se lamentando pela atitude do outro. Até porque quando eu, né, estou muito de acordo com aquilo que faz sentido para mim, eu até ponho um ponto final se aquilo não funciona. Então, né? Então, começa por aí. E outra grande questão, assim, que eu entendo, já falando num relacionamento que já perdura e que eu acho que faz toda a diferença, são indivíduos que se dispõem a conversar. Parece um beabá, né? Mas, assim, muda tudo. Aí, eu vou me expor. Lá em casa, o Felipe é fechado, né? Eu não. Mas, obviamente, para algumas coisas são difíceis de dizer, né? Então, a gente já chegou em contextos, assim, de eu me fechar completamente, ele já é fechado. E através da conversa, assim, cuspida e escarrada mesmo, de abrir o coração e ser muito honesto e pensar em novas possibilidades e sei lá o quê, enfim, ter um momento de alívio, ter um ponto em comum quando nada parecia funcionar. Então, assim, eu já vendia essa ideia antes e hoje eu falei sutilmente isso no Instagram, nem expus tanto não, mas eu percebi que na prática, quando a gente, sabe, investe na comunicação, mas assim, com empatia. Perfeito. Chegar porque pode doer, né? Sim. Ser honesto e falar o que não tá gostando, o que não tá dando certo. Dói. Mas se a gente tá ali, né, assim, nu, né? Nu de julgamento, enxergando que o outro tá ali fazendo isso porque ainda tá esperando, né? Alguma coisa de bom. E a forma como é colocado também conta, né? Porque se você expõe com o intuito de arrumar, por mais que dói, igual a gente falou, Sem dúvida. cresce. Né? Então, pô, isso aqui não tá legal, mas vamos virar o jogo? Como que eu posso te ajudar a melhorar? Então, acho que esse ponto conta muito mesmo. É isso aí que você falou é muito importante, né? Porque a questão de... O pessoal fala das DRs, né? O tanto que isso é ruim, é como se fosse alguma coisa negativa, né? Mas é o que você falou. Acho que se você tiver com o intuito de crescer, de melhorar, não tem coisa melhor do que isso. Agora... Geralmente, o que os casais eles tentam fazer, eles entram em uma discussão, em alguma conversa, e um tem que sair vencedor, né? Perfeito. Aí um sai machucado, o outro sai... enfim, eu ganhei, tô bem aqui, né? Então, exato. Qual que é o objetivo disso, né? Você precisa pisar ali na pessoa, você precisa mostrar que você que é o... Por isso que eu acho que quanto... inclusive, minhas perguntinhas. Tô olhando isso agora. Inclusive, eu sou da filosofia disso aí. Você tá certo, entendeu? Eu acho que é muito melhor você evitar do que... E a grande questão também, assim, né, é que normalmente essas DRs, elas têm essa fama de serem ruins, porque é uma lavação de roupa suja. Porque em 2009 você fez isso comigo. Isso. Que isso, não tem nem assunto para resolver, porque vira um bololô. Então, você saiu pior do que você entrou. Era melhor não ter nem começado. Exatamente. Então, eu sempre falo assim, primeiro, um assunto por vez. Segundo, gente, tem que durar mais do que 3 minutos uma DR, não, pelo amor de Deus. Por quê? Porque você entra com uma sugestão, o outro dá a dele, vocês entram num acordo. Acabou. Perfeito. É isso. Então, assim, a ideia de toda DR, na verdade, é encontrar um ponto em comum. Só. Se saiu dali e não teve, né, não teve um acordo, enfim, um outro momento vocês pensam numa nova ideia, mas ficar emendando um assunto no outro, trazendo, lavando roupa suja, esse trem, né? Coisa do passado. Não funciona. Isso não existe. Ó, vamos para as perguntas, então? Bora. Ó, a gente... Eu acho que foi até legal, né? Vamos adotar mais isso depois. Isso é legal. Próximos. O que a gente fez? A gente postou lá no Instagram do Joint. Quem não segue ainda, corre lá, podcast Joint no Instagram.
E a gente falou pro pessoal perguntar pra Bebel. Foram 5.342 perguntas, mas eu vou selecionar algumas. Eu vou puxar aqui só algumas, porque nós não temos tempo para tantas. Então, vamos ver uma aqui, ó. A primeira aqui, ó. Bebel, como identificar se o relacionamento está atrapalhando ou ajudando sua vida profissional? Pelo visto já tá, né? É. Porque se tivesse tudo bom, né? Se perguntou, né? Já tá acontecendo alguma coisa. É interessante, né? Mas assim, bom, o primeiro ponto que me leva aqui a pensar, né? É que me parece que tá tudo muito entranhado já, né? Então, assim, primeiro passo, né? Entender assim, por que há tanta interferência? Bom, eu não conheço essa pessoa, né? Mas por que há tanta interferência, talvez, no contexto profissional da pessoa que está ali com você? Esse espaço é delimitado, nem só físico que eu estou falando, mas hoje em dia pode ser também, né? Então, eu acho que, assim, identificar quais os fatores que talvez estejam influenciando para que haja tanta intromissão, né? Um do outro. Eu costumo dizer que, assim, né, hoje em dia, ainda mais na pandemia e tal, né? Então, assim, ó, cada um tem seu espaço, tem que ter um mínimo de liberdade, sei lá, né? Vai para um cantinho, vai para outro. Primeiro, identificar esses fatores que, às vezes, nem tá tão ruim assim, mas na dinâmica que a gente vive hoje, não sei qual que é o caso, pode ser que seja um problema. E, mais uma vez, eu digo, né, gente? Eu acho que não tem sinal melhor do que o nosso nível de estresse, o nosso humor. Se eu estou o dia inteiro mal-humorada, se eu chego dentro da minha casa, quero um momento de satisfação, depois do meu trabalho, fico com mais problema, eu compartilho coisas do meu trabalho, me puxa para baixo. Pô, ou eu paro de compartilhar, ou revejo aqui o contexto do meu casamento, né? Então, eu acho que, assim, não é só colocar a culpa, né, no parceiro, não é isso. Eu acho que tem que identificar mesmo os limites que a gente coloca. Se não dá para mudar o contexto, antes de falar assim, é o meu casamento que está atrapalhando o meu profissional. Não, calma. Olha você primeiro para sua vida profissional, o que você pode fazer ali, e depois identifica se é um cara que te joga para baixo, se é um cara que não compartilha dos mesmos propósitos, seria um problema, se é um cara que é contra a sua carreira. Eu acho que tem aspectos aí que a gente, né, que ela vale investigar mais a fundo do que simplesmente, né, assumir que é só ele o problema, né? Legal, perfeito. Vamos aqui para mais uma, ó. Você falou questão de exposição, tem uma que pergunta, talvez, né, puxando pro lado. Vamos lá. Bebel, você não acha que o fato do seu marido ser muito tranquilo te beneficia muito para ser leve assim? Me falam isso de vez em quando mesmo. Acho, claro, acho sim. Mas, né, chegando a essa pergunta, me dá um caráter assim, que sorte. Não. Pra mim, nem trabalho, nem relacionamento, nem nada é sorte. Então eu dei sorte que eu tenho um cara tranquilo, um cara fiel, ou sei lá, parceiro? Não tenho sorte, fiz uma escolha. Aí eu pergunto, eu que volto a pergunta, né? Qual que é o seu... Onde que entra o seu nível de escolha pro cara que você escolhe pra sua vida? Porque esse foi o que eu escolhi. E quantas vezes lá atrás, né? E assim, né, gente? Hoje estou aqui, mas já fiz muita cagada nessa vida, né? Tive relacionamentos péssimos lá atrás, inclusive. E talvez o meu nível de escolha, ou aquilo que brilhava meus olhos antigamente, eram escolhas imaturas, e eu investia naquilo. Então, para eu ter um marido tranquilo, é porque eu também abro mão de um cara que talvez seja mais enérgico, um cara, né, que bate de frente comigo, e que em algum momento isso fez sentido. Então, ele é um resultado de uma construção do que eu vi que não valia a pena lá atrás, e hoje eu mantenho ele aqui. Perfeito. Né? Então, assim, a verdade é que não é sorte, não. É um amadurecimento também. Né? É uma escolha. Eu vi você falando isso com uma seguidora sua, que ela mandou, como é que é? Eu namoro à distância, descobri que meu marido sai, mandaram o vídeo dele na balada, e ele... Aí você falou exatamente isso, você falou, você namora um fanfarrão, mentiroso. Um mentiroso, e tipo... Você não vai filtrar isso agora? Exato. E aí eu lembro do Ícaro de Carvalho lá, eu acompanho muito, ele fala muito de pessoas, acho legal esse ponto também. Aí eu só lembro do que ele fala toda hora, a expressão que ele usa, né? Normalmente o pessoal chega já depois reclamando, aí num caso desse ele só fala assim, casa e mete 3 filhos. Que aí você vai ver, né? É isso. O filtro é o que você falou, o resultado é o que você vem implantando. Se você... No namoro, o cara já é desse jeito, eu não sei, posso estar errado, aí você até me fala se isso
o meu sentimento é verdadeiro ou não. Mas eu acho muito difícil alguém mudar alguém. Né? De personalidade, pô, o cara é gandaieiro, ele esconde, ele vai pra balada escondido, não sei o quê, e aí ele conheceu alguém que mudou, que ele continuou assim e por a pessoa alfinetar toda hora, ele mudou. Acho difícil. Difícil. Pode ter casos. Pode, né? Lógico, né? Mas difícil, né? Tem que ser de um jeito mais genuíno mesmo. Senão parece que, né? Tô fazendo aquilo ali só por enquanto, ou sei lá por quê, né? Seu galho aqui. Tô fazendo um favor aqui. Exatamente. Fica muito frágil, né? Não, legal. Vamos para mais uma aqui, então. Ó, essa daqui falou o seguinte. Vivo em um relacionamento abusivo, mas ele não sai do meu pé. Por mim, não via mais ele. E acabou aqui. Acredito que... Então, eu ainda o vejo. Eu também entendi isso. Bom, eu sugiro, né, sempre, pra gente não considerar essas coisas assim, vivo um relacionamento abusivo e é isso. Não, gente, vamos encarar a seriedade das coisas. Né? Por mim, eu não consigo, mas não consegue por quê? Porque é um cara que invade o espaço dela, então, assim, né, ela tem que buscar uma ajuda, não sei de quê, né, de proteção, que seja, sei lá. Enfim, é hora de pedir ajuda. É hora de pedir ajuda. Por mim, eu faria isso, mas eu não faço porque tem alguma circunstância que me impede. Então, você não está dando conta sozinha. Assume seu BO, procura um psicólogo, procura um psiquiatra, procura ajuda, né, de alguém da sua família, compartilha a sua história. Não vamos minimizar aí, né, os problemas, não, porque senão a gente estende. E talvez alguém passando por uma situação dessa, obviamente, né, numa situação super frágil, e entendo a dificuldade disso, né? Eu sou prática, mas é óbvio, né? Eu entendo o quanto isso é complicado e justamente por isso que eu falo, não minimiza isso não. Às vezes a gente não dá conta sozinho mesmo, tá tudo bem. Tem gente aí cheia de reforço para te ajudar, né? Vai em busca disso. Se não tá dando conta de se libertar ou precisa colocar sei lá, né? Alguém para segurar esse cara, enfim, peça ajuda, né? Não tá dando conta sozinha, tem gente para ajudar. Legal. Tá, perfeito. Bebê, agora tem uma dúvida, que isso é até pessoal mesmo, em relação ao relacionamento, até que ponto que é importante, até que ponto que eu tenho certeza que é importante, cada um ter o seu espaço, porque assim, tem aquele dia que você fala, pô, eu já não tô afim de ficar deitado com você no sofá, enfim, você quer ficar aqui, você fica lá na sala, por favor. Isso é ruim? Ou não, faz parte, igual a pandemia, foi um negócio que dureza, você né? teve que, você que eu digo, as pessoas tiveram que aprender, porque se viver 24 horas dentro de uma casa, para qualquer pessoa é difícil, é complicado. Sem dúvida. Então, tanto que é importante você respeitar o espaço do outro e às vezes não ficar naquela cobrança, né? Tipo, você não fica comigo, você não dá carinho, você chegou do trabalho, agora você não tá comigo, enfim. Eu sou muito a favor de qualidade ao invés de quantidade, né? Total. Tá que eu sou muito solta, né? Então, assim, pra mim não é nem um pouco difícil mesmo fazer minhas coisas por conta própria. Mas eu vendo muito essa história, porque, inclusive, é o que a gente falou. A gente não sabe até que dia que dura as relações, a gente não sabe... Isso não é nossa única... A gente não coloca nossos ovinhos todos numa cesta ali e pronto, acabou isso, não. Né? Então, eu diversifico minhas fontes de prazer. Eu digo, né? As pessoas deveriam, né? Diversifico minhas fontes de prazer, aquilo que me nutre de alegria, de autoestima. E outra, gente, se a gente tá completo numa esfera maior, isso reflete dentro da nossa casa. Então, assim, é um espaço muito valioso, porque... Vou ter que entrar mais um exemplo aqui, pessoal, que eu lembrei, né? Que o Felipe anda de moto todos os dias até 4 horas da tarde no sábado, né? Não bastasse ele trabalhar de segunda a sexta até 10 horas da noite. Todos os dias ele anda de moto até as 4. E aí, normalmente, ele chega 4 horas da tarde como, assim, o marido mais feliz desse mundo inteiro. E ele fala, de hoje até domingo à noite, faça o que você quiser. De verdade, vale muito a pena pra mim. Eu malho de manhã, sábado, sozinha. Eu vou almoçar, vou tomar meu sol enquanto minhas amigas, vou dormir, vou fazer sei lá o quê. Ele volta num astral maravilhoso. A gente tem mais 1 dia e meio inteiro completamente juntos, num nível de qualidade que eu sei lá se ele ia estar num bom humor que ele tá, se eu ficasse negando dele fazer o que ele gosta. Então, assim, de verdade, será que a gente não consegue, assim, de forma racional, pensar que isso reflete na nossa relação? Verdade. Eu sinto assim, na pele, de verdade. Total. Na pele. Show. Legal. Deixa eu fazer mais uma aqui que tava aqui, ó. Bebel, meu marido não me procura. Será que o problema sou eu? Vai ter que ver se ela esconde, né? Onde você tá, minha Nossa, filha? Marcelo. Desculpa. Foi boa essa. Foi boa. Foi, acabou. Foi boa. Ele engoliu o livrinho do Ari Toledo já tem uns 15 anos. E ele não...
Ai, gente, ruim falar isso de culpa dela, né? Deve ter tanta coisa acontecendo aí, né? Não acho que ninguém tem que carregar a culpa sozinho de nada, não, né? E talvez, assim, até o fato dela fazer essa pergunta, já considero que ela tá também bem fragilizada, né? Então, é um processo mesmo, né? De tentar se recuperar. Eu falo assim, né? Vai reconhecendo partezinhas da sua vida que estão faltantes. E é isso. Talvez no espaço que a gente está deixando, assim, de fora dessa relação, onde a gente se reconstrói um pouquinho e a gente se torna até mais interessante para quem está ali do nosso lado. Então, ao invés de insistir porque é foda, né? Insistir por atenção, implorar por amor, não é nem justo para ela. Isso não é justo. Então, assim, se ainda faz sentido esse relacionamento para você, né? Pensa agora de outro lado, né? Tenta, através da sua vida, das suas coisas, se tornar uma pessoa interessante. Gente, quem quer estar do nosso lado, na verdade, né? Relacionamento, onde quer que seja amizade, é porque porque somos interessantes em algum sentido. Então, essa aproximação, a atração, ela acontece porque a gente passa alguma coisa de legal. Então, dentro de casa, vejo que também, né? Se o cara tá com preguiça do seu tempo todo, será que também não é porque, tá todo mundo nem aí, desleixado, sem alegria de viver, sem nada para compartilhar, se esquecendo um pouquinho? Então, assim, né? Esquece ele por hora, vai fazer suas coisas, investe na sua vida. Eu acho que o caminho é sempre esse. Perfeito. Né? Engraçado que esse tema sempre vem. A gente teve com o Lucas Penchel aqui, né? E acaba que sempre a gente começou a falar de tá bem fisicamente e tal. Acaba que essa questão do relacionamento, né? Do sexo mesmo. Acaba que hoje em dia eu sinto que tá muito presente. As pessoas, não sei se é por conta de hormônio, de desregulação hormonal, estresse. Ele falou da questão do sono, mas infelizmente muita gente passando por isso e isso impacta diretamente no relacionamento, né? Então, mas assim, não acho que se eu puder dar um pitaco aqui, não sou psicólogo não, mas não é culpa dela. Mas é um marido, né? E vive na pele aí, né? Às vezes tá jogando videogame o dia inteiro. Eu falo dos videogames, o povo fica bravo. Isso é mas eu sou contra videogame hoje em dia. Eu sou contra. Porque numa dosagem, né, aceitável tem que dar, né? Mas esse trem é foda, Sabe o que eu fiz, Bebel? Quando a Paulinha engravidou, a primeira coisa lá em casa que eu fiz foi... Eu tinha um videogame que eu jogava um futebol de vez em quando, eu vendi. Porque o que acontece? Quando eu era mais novo, eu tô com 34. Na época que eu jogava videogame com meu pai... Um dia ali, a gente começava a jogar de manhã, 8, 9 horas da manhã, na hora do almoço, acabou o joguinho, zerou, acabou. Hoje em dia, com esse negócio do online, e aí você pega esse negócio que você tem lá o bonequinho, que você tem que comprar isso, comprar aquilo, e o jogo é online e não termina. Falei, que é isso? Eu não quero meus filhos nesse trem, não, porque não acaba. Isso é verdade. O menino entra pro negócio sexta-feira de noite. Isso se respeitar final de semana, né? Porque aí, durante a semana... E aí você vai ver, né? No caso de criança, né? Pelo que eu dei uma lida, acaba que eu olho mais para esse ponto pensando como pai. Aí você vê o menino engordando, isso é bem você vê o menino sem conseguir, às vezes, dar uma corrida de 50 metros. E aí o próprio Lucas Penchal falou isso com a gente, falou Guto, Marcelo, cara, chega menino lá no consultório... de 20 e poucos anos, que ele falou, né? Que era pra testosterona tá lá no teto, batendo 1000 e tal, e tá 200, 300. Isso é e foda, impacta né? diretamente aqui. Aí você vê que tá impactando ela, na verdade, aqui no caso. Claro, sem dúvida. E é porque é difícil dosar, né? Esse tal desse videogame aí. Não, aquelas distrações que é difícil a gente, né? A esposa e o videogame a gente perde, né? A moto eu perco, hein? Mas a moto é mais divertido, concordo com o Felipe, do que o videogame. Pô, se tiver que escolher entre uma moto e um videogame, vai pra moto. Mais saudável, mais feliz. Eu posso ir lá assistir, ficar tomando uma. Tem a Você parte faz uma atividade física, pô. Não, tá liberado. Esse sem problema. Não, isso aí. Guto, caminhando pros finalmente aqui, né? Bebel, o que você acha que você pode deixar de recado pra turma? Eu acho que se a gente puder fazer uma síntese aí do que a gente teve de bate-papo aqui hoje, o que você quer deixar de recado, principalmente pras mulheres aí enfim... Acompanham, né, o trabalho da Bebel. Exatamente. Quais são as considerações finais para conseguir
conseguir... eu tô em ritmo de eleição, né? Considerações finais, Tá meu tenso, Deus. Vai ter gente precisando de psicólogo semana que vem adoidado. Vai. Bom, né? Eu sempre tento não trazer essa ideia de perfeição. Eu sei que eu sou muito direta, às vezes, né, eu falo as coisas assim, mas, gente, longe disso, né? Então, assim, primeiro de tudo, desconsiderem a praticidade pensando que, né, super bem resolvida, é esse assado. Não, é só uma construção mesmo, né? E eu acho que todo mundo tem a possibilidade de chegar onde quiser. Não quero usar a minha história só de amostragem, não, mas cada um na sua mesmo. Mas, assim, eu sou dura quando eu penso em autorresponsabilidade, mas eu acho que é o caminho para solução de qualquer coisa. Autorresponsabilidade no sentido, assim, antes de tudo, olha para si mesmo, tenha tempo para você, né? Tá precisando de ajuda, que nem, né, apareceu a pergunta, vai atrás disso, investe na sua vida, investe na sua carreira, investe no seu corpo, vai suar, vai malhar, vai tudo isso. O relacionamento é só a pontinha do iceberg. Então, eu sei que, né, o nicho aqui é relacionamento, como sempre, mas nunca apareceu ninguém que eu consegui falar assim, ó, toma aqui a técnica de relacionamento que você vai arrumar alguém e seu casamento vai melhorar. Não é isso. É sobre o indivíduo. Então, assim, beleza, eu sei que relacionamento é uma alçada muito importante da vida de todo mundo, mas para que isso aconteça, a gente tem muita coisa a fazer por a gente. E é prazeroso. Tô falando nada demais. Pega a sua vida, dá um overview, assim, fala que eu posso investir mais aqui, o que faz sentido aqui e assado. Que aí eu tenho certeza que as suas relações de família, de amigos, quem quer que seja, né, serão melhores. Então, assim, ó, puxa pra cá e tem muita coisa a ser feita. Show de bola. Vai ser complemento, né? É o que você falou, vai ser... Daí vai ser pra cima, não vai ser pra te puxar. Vai ser... Exato. Legal. Exato. Acho que quanto melhor a gente está, né? Mais seletivo a gente fica para aceitar alguma coisa e entrar na nossa vida, né? Porque se a gente tá Verdade. Com a energia lá no alto, acho difícil a gente aceitar alguma coisa. Nossa, essa foi bonita, hein? Nossa, foi legal, hein? Essa foi Bebel, eu queria te agradecer demais, né? Pelo seu tempo, pela disponibilidade. Tenho certeza que agregou demais, tanto pra gente aqui, pessoal... Tirando pro meu casamento, esse podcast foi excelente. Tudo bem, Paulinho? Amor, te amo, viu? Você sabe que eu não vivo sem você. Só nos momentos de individualidade que a Bebel falou aqui. Agora eu vou andar de moto, vou ligar pro Felipe. Sábado, estou saindo 8 horas da manhã, voltando 4. Gente, mas ele é um excelente de marido em várias outras coisas, tá? Pra ele merecer a andada de moto. Aí, tá vendo? Tá vendo? Mas eu que quero agradecer muito pelo espaço, né? E falar um pouquinho também do meu trabalho, da vida pessoal também, que eu sei que vale. Mas obrigada. É um prazer estar aqui mesmo, Imagina. Adorei. Show. Bebel, deixa o Instagram, como você faz o Instagram, de contato, quem quiser agendar a consulta, como que faz? Fala um pouquinho da parte profissional aí, né? Faz o merchan, obviamente. O merchan, né? Claro. Meu Instagram é Isabela Bebel, com Z e 2 L's. Bom, atualmente minha agenda está fechada, graças a Deus, mas eu sempre abro. Então, direto lá, só me acompanhar nos stories. Eu abri semana passada, inclusive. Já no final do ano vou abrir de novo. Só dando alta pro pessoal aí, né? Essa é a meta. E vai ser um prazer ter vocês lá na minha página, a gente conversar muito, assim, com muita leveza mesmo, gente. Sem muito mimimi. Mas vou adorar receber todo mundo lá. Show de bola. Bebel, muito obrigado de coração pela disponibilidade de estar aqui, foi enriquecedor demais. Foi super prazeroso, um bate-papo descontraído. Eu acho que assim, é o que a gente preza aqui no Joint. Assim que é legal. Foi bem legal mesmo. Adorei. Fiquei bem feliz. Adorei também. Muito. Obrigada. Obrigado você. Gente, assim a gente encerra o 11º episódio do Joint. Obrigado mais uma vez, Marcelo, pela sua presença. Valeu, meu querido. E mais uma vez, Bebel, obrigado. Guto, obrigado. E Felipe, estamos aguardando o lançamento do curso, tá bom? Gente, valeu, um abraço. Tchau, tchau.